Olá pessoal, Elaine Ferreira aqui, sejam bem-vindos ao curso gratuito de Brigadeiros Gourmet. No nosso curso gratuito de Brigadeiros Gourmet, eu vou ensinar receitas maravilhosas, vou dar super dicas para você já colocar a mão na massa e produzir deliciosos brigadeiros gourmet aí mesmo da cozinha da sua casa. O nosso curso gratuito de Brigadeiros Gourmet vai estar dividido em 3 aulas. A primeira aula eu vou ensinar a fazer uma massa de brigadeiro tradicional e uma massa perfeita de brigadeiro de leite ninho. Na segunda aula eu vou ensinar a enrolar o brigadeiro recheado com biscoito Oreo, que é uma tendência, e também vou estar fazendo coxinha de leite ninho recheada com brigadeiro e Nutella. Já imaginou como os clientes vão ficar loucos? Isso é venda na certa! E para fechar com chave de ouro o nosso curso gratuito de brigadeiros, na terceira aula eu vou ensinar a fazer um brigadeiro bombom de sensação. Meu Deus, é de cortar a respiração, pois além de lindo, ele fica super delicioso. Isso é venda na certa! E na terceira aula vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ter acesso a um desconto exclusivo no meu novo curso de Brigadeiros Gourmet. Somente aqui para esse grupo VIP do WhatsApp. Então não perca a oportunidade de estar adquirindo um curso completo de Brigadeiros Gourmet. Não é apostila, ele é um curso com 57 videoaulas. São mais de 30 receitas de brigadeiro gourmet explicadas passo a passo com todas as dicas. Mesmo se você nunca fez um brigadeiro na vida, você vai fazer os melhores brigadeiros gourmet para faturar muito. O curso também você leva uma apostila completa com mais de 95 receitas de brigadeiros gourmet. Tem brigadeiro de tudo quanto é tipo. Todas mesmo, tudo explicado, a quantidade certinha dos ingredientes, juntamente com o passo a passo. Quem entrar aí no curso aí completo de Brigadeiros Gourmet, aproveitar o desconto, também vai ter acesso a um grupo de alunos no Facebook para vocês interagirem entre si com os outros alunos, tirarem as dúvidas, postarem as suas fotos, participar dessa comunidade que é incrível, pessoas com o mesmo interesse. O nosso curso ele tem acesso ilimitado e também tem direito a certificado de conclusão. Não vai perder essa oportunidade. Eu só vou revelar o desconto na terceira aula, mas já digo que tá bombástico. Então não vai perder nenhuma aula. Lembrando que todas as aulas aqui do nosso curso gratuito de Brigadeiros Gourmet saem do ar na sexta-feira. Então fica ligadinha e não vai perder nenhuma aula. As aulas são de fácil compreensão, são aulas rápidas, não tem desculpa para você não acompanhar aí eu fazendo essas delícias com todas as dicas para vocês. Para você esclarecer todas as suas dúvidas aqui do nosso curso gratuito de Brigadeiros Gourmet, o nosso grupo do WhatsApp ele vai estar aberto em 3 horários, às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde e às 8 horas da noite, porque tem pessoas que dá mais jeito na parte da manhã, outras à tarde e outras pessoas à noite aí depois do trabalho. Então fica ligadinho para você poder tirar todas as suas dúvidas, todo mundo vai ser respondido, tem que ter um pouquinho de paciência, mas ninguém vai ficar sem resposta. Eu tô aqui para ajudar vocês a ter sucesso aí com os brigadeiros gourmet e já começar a faturar. Na sexta-feira as aulas saem do ar e eu também vou disponibilizar por escrito todas as receitas aqui da semana gratuita de Brigadeiros Gourmet. Sem mais delongas, vocês já sabem como vai funcionar aqui o nosso curso gratuito de Brigadeiros Gourmet. Vamos então para a nossa primeira aula, que é a nossa massa tradicional de Brigadeiro Gourmet e a massa perfeita de leite ninho. Para o nosso brigadeiro tradicional, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, 200 ml de creme de leite. Eu uso o creme de leite de caixinha, UHT, pois assim o nosso brigadeiro já vai ter uma validade maior. Geralmente, o brigadeiro tradicional, ele não leva o creme de leite,
Porém, eu vou dar uma gourmetizada nesse brigadeiro tradicional e também vou estar cortando um pouco do açúcar, né, da doçura desse brigadeiro para que ele fique menos enjoativo. Dessa forma, o cliente acaba consumindo mais da gente, não vai ficar enjoado, pois o brigadeiro tradicional, aquele simples, ele puxa, não fica cremoso e é muito enjoativo. Adicionando creme de leite na receita, além de tirar um pouco da doçura, vai adicionar gordura no nosso brigadeiro e vai adicionar uma cremosidade. Aqui eu tenho também 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 33% cacau. Utilize sempre, não use achocolatado. Utilize sempre a partir do 33% cacau. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Tem que ser manteiga mesmo, não pode ser margarina, e utilize sempre a manteiga sem sal. Aqui eu tenho uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento, é muito importante ser sem fermento. A farinha de trigo, ela não vai alterar em nada o sabor da nossa receita, porém ela vai ajudar com que o nosso brigadeiro ele fique pronto mais rápido, pois a farinha de trigo ela é um espessante. Então não vai alterar em nada a nossa receita, porém ela vai fazer com que o processo de cozimento do brigadeiro acelere. Então é bem legal. E se você tiver alergia ao glúten, você pode remover a farinha de trigo aí da sua receita sem problema algum. O único problema é que o seu brigadeiro ele vai ficar um pouco mais no fogo, mas não vai alterar em nada. E também tenho aqui 10 ml de água, para a gente estar diluindo aí, dissolvendo a nossa farinha de trigo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é diluir a nossa farinha de trigo aqui num pouquinho de água, nos 10 ml. Não vai colocar muita água, tá bem? Agora é só mexer até que essa farinha se dissolva por completo. Dissolvendo a farinha antes em um pouquinho de água, evita que fique gruminhos de farinha no nosso brigadeiro. Então dilua bem direitinho para evitar gruminhos. Mexe bem. Quando você vê que já não tem mais nenhum gruminho, já está pronta para ser utilizada. E pronto. Antes de começar a fazer aí o nosso brigadeiro tradicional, nós vamos falar um pouco sobre a panela onde que a gente vai fazer esse brigadeiro. O primeiro utensílio essencial para estar fazendo um excelente brigadeiro gourmet é a panela. Então a panela ela tem que ter um fundo grosso. Eu gosto muito de utilizar panelas de inox e evitar as panelas de teflon. Às vezes eu utilizo, mas não é legal, a não ser que ela estiver perfeita, bem novinha, em excelentes condições, pois o teflon com o tempo ele começa a soltar. E também, se você não tem muita experiência no ponto do brigadeiro, você pode errar no ponto. Então, eu gosto muito de estar utilizando as panelas de inox. Evite panelas de alumínio, pois as panelas de alumínio, com o tempo, começam a soltar resíduos. E sempre uma panela com um fundo bem grosso, de preferência um fundo triplo. Pois o fundo triplo na panela, ele distribui melhor o calor em todas as regiões da panela e evita com que seu brigadeiro queime. Porque uma panela muito fina transfere muito calor para o brigadeiro, o seu brigadeiro ele cristaliza mais rápido e corre o risco de queimar. O tamanho da panela é muito importante também. Para uma receita de brigadeiro, o ideal é que a panela tenha 20 centímetros. A panela não pode ser grande demais e nem pequena demais. 20 centímetros de diâmetro é um tamanho excelente para estar fazendo aí uma receita de brigadeiro. Outra dica importante é utilizar a panela do brigadeiro gourmet que você vai vender, principalmente. Utilize uma panela só para brigadeiro. Não vai pegar uma panela que você cozinha, doura a cebola para fazer outros tipos de comida. Tem que ser uma panela específica para você trabalhar, porque com o tempo a panela ela vai ficando ali com um pouquinho de sabor de comida. Isso causa a contaminação alimentar. Outro utensílio essencial, indispensável, é uma boa espátula de silicone.
A espátula de silicone, ela tem que ter essa base aqui de baixo bem reta para que ela tenha um contato maior com a panela, pois nós vamos precisar de limpar todos os cantinhos da panela para que o nosso brigadeiro não grude no fundo da panela e nem queime. E outra coisa importante é que a espátula ela seja inteiriça de silicone, pois tem algumas espátulas que elas soltam o cabo, com o tempo vai entrando sujeira aqui nessa parte e isso não é higiênico. Então sempre uma boa espátula de silicone aí inteiriça. Agora sim você já tem o básico para estar começando a fazer os seus brigadeiros gourmet. Então vamos botar a mão na massa agora. Começamos sempre adicionando todos os ingredientes na panela, fora do fogo. Começamos pelo leite condensado, o creme de leite. Vou colocar aqui a misturinha de farinha de trigo com água, o chocolate em pó e vamos mexer sem parar, até homogeneizar todos os nossos ingredientes. E por último, vamos adicionar a manteiga. Com os nossos ingredientes totalmente homogeneizados, agora sim vamos levar em fogo baixo. Então a minha panela já está em fogo baixo, agora nós vamos mexer sem parar, não pode desgrudar aqui o olho desse brigadeiro, tem que estar em cima mesmo. Não vai mexer no WhatsApp agora, hein, pessoal? Não vai mexer no telefone, atender chamada, não vai desgrudar aqui da panela. Sempre mexendo, sempre limpando as laterais para o seu brigadeiro não ficar com gruminhos e não queimar. O fogo ele tem que ser baixo. Se você já tem um pouco mais de experiência, você pode estar subindo um pouco o fogo para o fogo médio e quando a panela começar a fazer um barulhinho, assim, um chiadinho, você diminui para o fogo baixo para não queimar o brigadeiro e nem grudar no fundo da panela. Eu vou continuar aqui mexendo sem parar e quando começar a engrossar eu volto mostrando aqui para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou dar uma dica super legal para você que faz bolos. É assim, o nosso brigadeiro ele começou a ferver. Para fazer o brigadeiro no ponto de recheio de bolo, você conta 8 minutos após o brigadeiro começar a ferver, sempre mexendo para não queimar. Passou os 8 minutos, já está no ponto ideal para rechear os seus bolos. E não se esqueça de sempre limpar todos os cantinhos da panela, mexer sem parar. No nosso curso completo aí de brigadeiros gourmet, eu dou todas as dicas para vocês. Vamos continuar mexendo sem parar até chegar no ponto de enrolar. O nosso brigadeiro já está quase solto da panela. Vamos continuar mexendo sem parar até ele soltar completamente aqui do fundo da panela. Olha como ele já ficou mais encorpado, tá bem brilhante. Esse é o ponto de cachoeira, o ponto que o brigadeiro ele escorre da panela completamente solto. Vou mostrar mais uma vez para vocês não errarem. Se você chegar direitinho nesse ponto, os seus brigadeiros, quando enrolados, eles não vão desmontar. Porque às vezes na hora você enrola, tá redondinho, coloca na forminha e ele abaixa. Se você chegar no ponto certinho, isso não acontece. Olha como ele está soltinho. Está perfeito. Já podemos retirar a nossa panela do fogo. Retirei a minha panela do fogo, agora eu vou dar uma dica super legal e prática para vocês. Geralmente o pessoal fala que para tirar o brigadeiro do fogo e transferir para um prato de vidro ou cerâmica. Mas acontece que o prato de vidro e cerâmica ele retém calor, ou seja, o brigadeiro ele vai continuar cozinhando.
e isso não é legal. Então eu aconselho a transferir o brigadeiro ou para o plástico filme diretamente. No nosso curso eu faço assim, até porque fica muito mais fácil de empilhar as massas, de conservar, fica bem legal. E outra maneira que eu gosto muito é de colocar o brigadeiro em um tabuleiro de inox, pois o inox ele tanto fica frio como fica quente. Então eu vou pegar esse tabuleiro depois e colocar em cima de uma pedra fria. O nosso brigadeiro ele estabiliza muito mais rápido e além de ser prático, pois em um tabuleiro desses grandes dá para colocar várias massas de brigadeiro. Então eu vou untar, eu tenho aqui um pouquinho de manteiga sem sal, eu vou untar esse tabuleiro levemente. Não precisa ser muito, é só uma camadinha mesmo fina de manteiga. Se ver que ficou muito, pode até retirar assim o excesso. Vou dar uma mexidinha nesse brigadeiro fora aqui do fogo, pois quando a gente mexe no brigadeiro, ele aumenta o brilho. Olha essa massa que maravilhosa! Perfeita! Olha essa textura, no ponto ideal. A cor tá maravilhosa, imagina o sabor disso. Vamos então transferir o nosso brigadeiro, essa massinha toda, para o nosso tabuleiro aqui de inox untado. Assim que transferimos o nosso brigadeiro para o tabuleiro de inox, nós vamos cobrir com plástico filme em contato. Não se preocupe que o plástico filme ele aguenta até 300 graus, então pode cobrir completamente aqui o brigadeiro sem problema algum. Cobrindo o brigadeiro, evita com que esse brigadeiro ele crie uma nata por cima. Então é sempre importante cobrir recheios, brigadeiros assim com plástico filme. Agora nós vamos deixar essa massa estabilizar por 12 horas, ou seja, de um dia para o outro, em temperatura ambiente. Essa parte é super importante. Não pode colocar a mão assim em cima, ver que está frio e levar para a geladeira, porque senão pode criar bolinhas, né? Bolinhas de água dentro aqui da massa do brigadeiro, ou seja, um vaporzinho. E isso vai fazer com que o seu brigadeiro perca o ponto e também corre o risco de, depois de enrolado, o seu brigadeiro mofar. Então é importante que o brigadeiro fique em temperatura ambiente assim de um dia para o outro. Depois que ele estiver completamente frio, estabilizado, aí sim você pode levar para a geladeira. E com essa massa de brigadeiro tradicional, nós vamos fazer tanto o brigadeiro recheado com um biscoito Oreo e o nosso brigadeiro de sensação da nossa terceira aula. Então agora vamos para a próxima massa de brigadeiro, que será o brigadeiro delicioso de leite ninho. E aí, pessoal, está gostando das dicas aí da nossa primeira aula aqui do curso gratuito de Brigadeiros Gourmet? Eu tô adorando a participação de vocês. Agora vamos para a nossa segunda massa, que é a massa deliciosa de brigadeiro de leite ninho perfeita. Para a gente estar fazendo as nossas coxinhas de brigadeiro de leite ninho com morango, maravilhosas. Então acompanhe aí os ingredientes. Para a nossa massa de leite ninho, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite UHT, que é 200 ml, 5 colheres de sopa de leite em pó, pode ser da marca Ninho ou de outra marca, não tem problema nenhum, desde que os ingredientes sejam de excelente qualidade. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. E aqui eu já diluí a minha farinha de trigo, que são 15 gramas, né, uma colher de sopa, com 10 ml de água. E já mexi bem para ficar bem diluído. Então eu já tenho aqui a minha panela com um fundo bem grossinho, uma panela de inox. Vamos estar começando adicionando todos os ingredientes na panela antes de levar ao fogo. Começo pelo leite condensado, o creme de leite, a farinha de trigo diluída na água e o leite em pó.
esse brigadeiro, você tem que tomar um pouco de cuidado, pois o leite em pó, ele é secante. Ou seja, se você não misturar muito bem, o seu brigadeiro corre o risco de ficar com gruminhos. Então, vamos mexer aqui tudo muito bem. Para esse brigadeiro, se você tiver um fouet de silicone, é o ideal. Acaba misturando melhor e dissolvendo aí esses gruminhos. Vamos mexer bem. Antes de estar levando aqui esse brigadeiro para o fogo. Dissolve assim os gruminhos na parede da panela. É importante sempre homogeneizar muito bem aqui os ingredientes antes de levar ao fogo. Agora sim, vamos adicionar a manteiga. Lembrando que não pode ser margarina, tem que ser manteiga mesmo e de preferência sem sal para não estar alterando aí o sabor do nosso brigadeiro. Se você puder utilizar uma manteiga extra, que ela tem uma maior concentração de gordura e uma melhor qualidade, é melhor ainda. Agora sim, com os ingredientes totalmente homogêneos, vamos levar essa panela em fogo baixo. E agora vamos mexer sem parar, sempre limpando aqui todos os cantinhos da panela, limpando as laterais para esse brigadeiro não empelotar. Lembrando que o brigadeiro de leite ninho, ele é arriscado ficar com gruminhos. Então não podemos descuidar de maneira alguma aqui desse brigadeiro. O fogo tem que ser baixinho e sempre mexer. Se você perceber algum gruminho maior de leite ninho, você dissolve nas laterais aqui da panela. E vamos mexer sem parar. Eu vou dar uma adiantadinha aqui no vídeo para o vídeo não ficar muito extenso e já volto com o meu brigadeiro no ponto correto para vocês. Pessoal, lá no curso completo de Brigadeiros Gourmet, eu dou muitas dicas, tudo é muito explicadinho, em detalhes. Não perca essa oportunidade de adquirir aí o curso com um excelente desconto. Eu vou mostrar depois um pouquinho da apostila e das aulas para vocês, como é lá a área de membros dos alunos, para vocês verem como está incrível. É uma oportunidade única mesmo, não deixe ela escapar. E tem tantas pessoas aí faturando alto com brigadeiro, dá para ganhar de R$2.000 a R$5.000 reais por mês com brigadeiros gourmet. É um doce, é o doce mais procurado, né, por nós brasileiros, o mais amado do Brasil. Então vocês já viram que é uma excelente oportunidade. E lá no curso, o meu método de ensino é muito didático para todo mundo aprender e sair colocando a mão na massa e faturar já de cara. Vamos continuar aqui mexendo e eu já volto com o ponto correto para vocês. E a nossa massa ela já chegou no ponto. Vamos ver aqui. Olha, já está bem soltinha da panela. Já podemos retirar a panela do fogo. Já chegou no ponto cachoeira. Olha a consistência desse brigadeiro. Olha isso. Cai em blocos, tá com a consistência perfeita. Vamos transferir a nossa massa para o nosso tabuleiro de inox. Nosso tabuleiro aqui já está untado, já está perfeitinho. Vamos transferir toda a nossa massa. E vamos cobrir com o plástico filme em contato. Assim evita que se crie aquela natinha por cima do nosso brigadeiro. E vamos deixar aqui as nossas massinhas estabilizarem de um dia para o outro. E na próxima aula, não se esqueça que a gente vai enrolar, usar essas massas. Então faça as suas massinhas, porque na próxima aula a gente vai enrolar o brigadeiro recheado com Oreo e as nossas coxinhas de brigadeiro. Faz, porque assim é legal que você já vai colocando a mão na massa e vai testando as receitas.
E aí, pessoal, gostaram da nossa primeira aula, onde você aprendeu a fazer as massas perfeitas e no ponto correto para estar enrolando os seus brigadeiros? Essas massas fazem o maior sucesso. Vocês vão ver que delícia que a gente vai fazer na próxima aula. Acompanhem direitinho, espero que vocês tenham gostado dessa aula e fica de olho, assista quantas vezes quiser e lembrando que na sexta-feira as aulas saem do ar. Então não vai perder, eu quero ver todo mundo com as massinhas feitas para na próxima aula a gente enrolar os nossos brigadeiros. Muito obrigada por assistir, continue acompanhando aqui o nosso curso gratuito de Brigadeiros Gourmet. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!